Olá pessoal, bom dia. Bom dia. Todo mundo consegue me ouvir aí? Boa, boa. Meio diferente isso, né? De falar no silêncio assim e tal, fica meio estranho, mas vamos lá. Pessoal, primeiramente, muito obrigado pela presença de todo mundo aqui. Eu sou o Rodrigo Madeira, trabalho no time de educação da AWS, especificamente com EdTechs. E já queria deixar o registro aqui que para mim é uma honra muito grande estar dividindo o palco com mulheres founders de EdTechs. E ver muita mulher na plateia aqui, isso é muito legal, realmente chega a ser emocionante, né? A gente precisa mais disso, né? E sem mais delongas, eu quero partir para as perguntas aqui. A ideia é que a gente consiga aproveitar da melhor forma possível nossos 45 minutos juntos hoje. E vamos aproveitar as meninas aqui no palco para bater um papo e falar um pouco sobre educação, o futuro da educação e como elas têm trabalhado com o tema aqui no Brasil, tá? E aí eu vou deixar elas para elas se apresentarem na primeira pergunta para a gente usar da melhor forma possível o tempo. Então a primeira pergunta aqui para as painelistas é: idiomas, né? E tecnologia, a gente conhece, né, que são gaps importantes na nossa sociedade, na nossa formação no Brasil, não só no Brasil, mas no Brasil especificamente, né? A gente sabe que, por estatísticas aí da British Council, 5% só da população brasileira fala inglês. A Brascom também traz uma estatística que hoje, em média, a demanda por novos profissionais em tecnologia é de 70 mil por ano. A gente forma pelas universidades 46. Então já tem um gap aí, a demanda tende a crescer, então esse gap só tende a crescer também. Então a primeira pergunta é, primeiro se apresentarem na resposta, mas o que Lingopass, Edify e Vai na Web trazem de diferente para o mercado para atacar esses gaps? E por que é tão difícil? Por que há tanto tempo a gente fala sobre esses gaps, em específico em idiomas e tecnologia? Suzana, podemos começar por ti? Podemos, né? Bom, gente, prazer, meu nome é Suzana, eu sou co-founder da Lingopass. Hoje nós trabalhamos com B2B e o ensino de 4 idiomas estrangeiros, que são os mais pedidos hoje no mercado brasileiro, que é o inglês, o espanhol, o português brasileiro para estrangeiros e o francês. Então, eu acho que o ensino digital ele tem um grande potencial em vários sentidos, mas eu vou responder brevemente sobre um, que é o geográfico. Hoje, quando nós pensamos em tecnologia, muitas vezes nós ficamos centrados no eixo Rio-São Paulo. E, na verdade, nós temos um desafio de um país que é de proporções continentais e que muitas vezes a educação não vai chegar lá na ponta de, sei lá, Roraima ou na fronteira. Então, o ensino digital ele consegue alcançar essas pessoas que muitas vezes não tinham acesso ao ensino, especialmente de qualidade, do idioma estrangeiro. Hoje, você consegue trabalhar remoto, ter empregos em grandes empresas, caso você tenha internet, claro, mas para isso você precisa do idioma. Então, eu acho que a educação de idiomas e de tecnologia hoje pode alcançar pessoas que muitas vezes ficavam marginalizadas até por questões geográficas dentro do Brasil. E eu acho isso muito importante e que pode fazer bastante diferença na vida diária mesmo de pessoas comuns. Vou passar a bola para a Marina. Oi pessoal, meu nome é Marina Dalben, eu sou co-CEO do Edify, tenho o Bernardo Paiva que divide essa responsabilidade comigo lá. E para quem não conhece, o Edify é um programa bilíngue para escolas regulares. A gente quer ser um one-stop shop para todas as escolas de pre-K, K-12, para implementarem um sistema de ensino bilíngue de qualidade dentro dos seus currículos. A gente vem fazendo isso, vai fazer 7 anos agora, e a gente tem muito uma visão de fazer dessa geração uma geração bilíngue e ir nesse processo construindo novas formas de aprender e ensinar, porque o inglês e a tecnologia possibilitam muito isso dentro das escolas que vem passando por um processo de transformação bem relevante, né, nos últimos anos. E aí, dentro do Edify especificamente, né, a gente trabalha majoritariamente com língua. E dentro do que a Suzana falou, é muito importante a gente pensar que ao longo desses últimos
90, 100 anos de Brasil, muito se fez em relação ao ensino de língua, mas ainda muito nichado, né? Ela falou muito sobre a questão do acesso e, na minha visão, acho que uma das coisas que dificulta, né, que a gente mude esse patamar e que continue falando recorrentemente, ano após ano, dos 5% de brasileiros fluentes em inglês. Isso é um marco que, sinceramente, é o mesmo há anos. E por que a gente não está conseguindo mexer esse ponteiro, né? Porque a gente, de fato, tem ofertas que são caras, são pouco práticas, não, de fato, pregam a questão do acesso. E aí a gente fica sempre tratando de um nicho da população que tem acesso, né? E aí quando a gente fala de entrar nas escolas, de viabilizar esse aprendizado de uma forma mais fluida, integrado a outros saberes, isso faz muito mais sentido para as nossas crianças, a ponto delas, de fato, se familiarizarem com a língua inglesa e quererem aprender inglês e isso fazer parte da vida delas. E é transformacional no sentido de que o inglês abre muitas portas e quando, enfim, depois a gente vai provavelmente falar bastante de tecnologia, né, e como é que isso muda a educação, mas o inglês, nesse contexto, ganha ainda mais relevância, né? Então, acho que o desafio do acesso é o que fez com que, ao longo desses últimos anos, a gente não tenha conseguido mudar muito esse marco. E acho que o Edify está muito com essa cabeça, Lingopass, Vai na Web, acho que está todo mundo com esse mindset, né, de mudar esse cenário. Mas nesse contexto existe uma figura muito importante, que é a figura do professor. Estávamos falando mais cedo aqui sobre esse assunto. E hoje o gap de mão de obra qualificada para desenvolver inglês e tecnologia é um grande gap que a gente tem que address, né? A gente tem que tratar como startups, edtechs que estão nesse mercado. A gente precisa se posicionar em qualificar essa mão de obra para que a gente continue fazendo isso. E no caso do Edify, né, a gente foca nos pequenos. A gente começa desde os 2 aninhos de idade, vai até os 18. Então, a gente quer começar realmente na base e aí o professor ganha uma relevância assim, enorme nesse processo. Então, acho que é muito essa questão de juntar uma forma legal de aprender, de ensinar, formar os professores para conseguir fazer isso acontecer e trazer, né, a tecnologia para medir esse processo ao longo da jornada e garantir que a gente está, de fato, entregando esses marcos que a gente se propõe a entregar do ponto de vista, no caso do Edify, linguístico. Arrasou, hein? Bom dia, bom dia. Estou um pouquinho rouca. Esse negócio de andar 1000 quilômetros aqui e falar com 20 mil fala pessoas. pouco, né, Cris? Então, gratidão, pessoal, pelo convite. Nossa, estou tão honrada a ver essa plateia com tantas mulheres. É tão lindo, não é? Um evento tão grandioso de tecnologia. Já chego assim, ui, que bom que eu cheguei. Gratidão, WS, pelo convite, toda a equipe. Gratidão às meninas por compartilhar. Eu acho que eu sou Cris dos Prazeres, tenho 30 anos de ativismo, sou coordenadora executiva do Vai na Web, que é uma edtech que se autodesafia a levantar a bandeira da educação pelo digital, pela linguagem que esse jovem não tem acesso em sala de aula convencional da rede pública, que é a linguagem de TI e muitas outras linguagens. Que pergunta cabulosa, hein? O desafio da língua, do idioma, é para o Brasil, é para o português, né? Para o meu público já começa aqui, na minha base. Porque eu trabalho só com jovens periféricos, favelados, quilombolas, refugiados. Então o desafio aqui é muito maior. Mas quando a gente entende que o desafio é uma grande oportunidade, a gente pega uma sala de aula híbrida, onde eu tenho um jovem do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Amazonas, da Bahia, misturo todos os sotaques, todos os portugueses que a gente fala aqui, todas as linguagens desse português que a gente ainda não aprendeu a falar com tanta decência. Mas a tecnologia me deixa num lugar muito, muito confortável, porque ela é inglês. Então, assim, ele além de aprender a falar o português, ele já vai aprender no inglês. E quando ele encontra, dentro do Vai na Web, jovens que são instrutores e facilitadores, e grandes cases que já falam inglês, fala hebraico, fala mandarim, fala japonês, fala tailandês, oriundo de favela ou área periférica desse Brasil, ele na tela consegue descobrir que ele também consegue.
Então, apesar de estar num ponto mais desafiador da educação, que é com um público que não tem mais desejo de estudar, que perdeu essa identidade com a escola, com esse professor que se desafia no mundo tecnológico, que ele também não consegue alcançar essa geração de nativos digitais que estão no mundo líquido, se enchendo de informação e não de conhecimento, porque é isso que a nossa geração de jovens hoje está ali de 4, 6 a 8 horas, né, se mostrando nessa rede sem descer camadas. Vocês imaginam o tamanho do desafio que é trazer o foco nesse zoom mental dele para aprender um idioma. Temos dentro do Vai na Web uma grande rede de parceiros, como a Storm, como muitos outros, o Brasas, que tem aberto bolsas, e muitas outras escolas de idioma, e que quando a gente diz para esse jovem, vai que você consegue, quando você foca, porque falta foco, falta propósito na hora de estudar idiomas, e ele vê que existem pessoas que, como ele, está acreditando naquele momento, ele, 2 anos, ele tem o inglês fluente, e aí com a tecnologia ninguém segura, né? Ele vai embora. Muito bom. Pessoal, vocês estão ouvindo bem a Cris aqui? O microfone tá ok? Tá. Senão a gente trocava aqui. Vamos lá, então. Segunda pergunta aqui para a gente começar a continuar nossa discussão aqui. Considerando esse cenário que a gente está falando aqui, olhando muito a perspectiva, 2 perspectivas, né? A tecnológica, cada vez mais o desenvolvimento é acelerado e todo dia a gente tem uma novidade disruptiva, talvez, para o mercado como um todo. E o modelo de aprendizagem pedagógico, considerando diversas gerações ou até mesmo perfis diferentes de alunos, né? Não só na questão etária, mas no perfil do aprendizado e tudo mais. Como é que vocês estão vendo isso hoje, atualmente, nesse contexto, e o papel da tecnologia, da inovação para essa customização, essa adaptação do modelo ou a tentativa da individualização do ensino para o aluno, né? Para fazer que ele seja mais significativo e, consequentemente, traga mais resultados para o aluno. E olhando para frente também, como é que a tecnologia está abrindo novas fronteiras, novas portas ou novas possibilidades para conseguir talvez aumentar o acesso, que foi o que a Marina falou um pouquinho aqui, trazer novos formatos de experiências de aprendizado para os alunos e trazer um pouco mais também de sucesso, né, no processo como um todo. Como é que vocês estão vendo isso? Bom, eu sempre digo que, assim, é uma época maravilhosa para se estar trabalhando em educação e tecnologia. Eu fico super animada com cada novidade que sai e eu tento trabalhar com os educadores que estão comigo para eles também estarem animados. Eu sei que dentro do modelo tradicional de ensino, muitas vezes os professores, os pedagogos, eles olham avanços tecnológicos com suspeita, porque a cada nova onda de ChatGPT, o ChatGPT vai substituir o professor e daqui a pouco ninguém vai mais precisar de professor. E aí se internaliza uma resistência a novas tecnologias. Eu sou o contrário disso. Eu acho que nós podemos canalizar tudo para ter um ensino mais inclusivo e que reflita melhor diferentes tipos de aprendizado. Isso que você falou de tipos diferentes, né, de pessoas aprendendo. Eu acho uma perda enorme quando a gente encara o ensino digital como pegar a sala de aula e transportar a mesma coisa para uma plataforma online. Quando nós temos a oportunidade de fazer coisas completamente diferentes, completamente inovadoras, e que aquele aluno que sentava em sala de aula e não se sentia refletido, ele tem a chance de agora olhar, ver e realmente se engajar com aquele material. Quando eu estava na 3ª série, eu tenho uma memória ótima, gente, então eu lembro da 3ª série. Quando eu estava na 3ª série, eu tinha uma professora de matemática que eu estudei fora e ela sempre falava um ditado em inglês que é que você leva o cavalo para a água, mas você não pode forçá-lo a beber. E ela sempre falava assim, eu estou apresentando para vocês, mas eu não posso obrigar vocês a aprender isso. E realmente, eu posso dizer que acho que aquele ano foi o último ano que eu tive um aproveitamento positivo em matemática. Depois eu descambei para letras totalmente. Mas hoje, com a hiperpersonalização de conteúdo,
a gente consegue fazer uma vibe meio Narciso, assim, que vai chegando perto da água até ele se afogar. Eu continuo não fazendo o cavalo necessariamente beber a água, mas eu consigo fazê-lo beber muito melhor se ele olhar naquela água e ele ver a própria cara dele. Então, eu vejo a hiperpersonalização assim. A gente consegue fazer o aluno chegar no conteúdo e se ver. E quando ele se vê, ele engaja 1000 vezes melhor com aquilo. Então, eu sou super animada. Eu acho que os avanços da tecnologia vão ser maravilhosos, vão nos possibilitar a fazer coisas que a gente não conseguia em um modelo tradicional. E eu tenho o desafio de encontrar educadores que tenham essa mentalidade também. De pegar e falar assim, nossa, isso daqui é o máximo e eu quero embarcar nisso. A gente falou sobre isso, né? O desafio de encontrar educadores com essa mentalidade de futuro. E é por isso que eu fico animada quando eu vejo assim, poxa, aqui tem um monte de gente que está pensando nisso. E eu quero ter mais pessoas. Eu quero que esse espaço reflita muito mais a educação. Porque a tecnologia não é uma área alheia a gente, da educação. Essa área é nossa, ela é pertencente a gente. E eu acho que a gente tem que pisar confiante, sabendo que a tecnologia, o avanço, a disruptividade é o nosso lugar enquanto educadores. Nossa, não podia concordar mais em relação a como é bom o momento que a gente está vivendo e como quem aproveitar esse momento enquanto educador vai viver a maior transformação que a educação já passou na história. Eu acho que, enfim, gente, eu vou falar aqui obviedades que todo mundo ouve em qualquer palestra de educação. A educação vem sendo a mesma desde a Grécia Antiga, em vários aspectos. E é isso, é a tecnologia agora que vai fazer com que a gente vá para um lugar muito diferente. A Suzana trouxe muito a questão da personalização, que sem sombra de dúvida, quando eu falei lá, né, de que a história do inglês no Brasil nos últimos anos vem muito da questão do nicho, mesmo as pessoas que tinham contato, que tinham acesso, muitas delas têm traumas relacionados ao aprendizado de inglês especificamente. Então, como que a gente conseguiria hoje, com a personalização, se aproximar mais desses alunos em quem o inglês não conseguiu chegar, por exemplo? Então, personalização, sem sombra de dúvida, é um dos maiores benefícios que a tecnologia traz, mas também a possibilidade da escala. A gente ganhar escala, gente, do ponto de vista de educação, é uma coisa incrível. Porque a gente consegue, através da tecnologia, potencializar aquilo que aquele professor está fazendo no dia a dia. Eu consigo pegar e fazer do professor mais super-homem e super-mulher do que ele já é hoje. Porque ele consegue ter agora outros superpoderes associados ao que ele faz dentro de sala de aula para conseguir entregar mais para mais gente, de forma mais efetiva, mais eficaz, para cada um dos alunos que está dentro da sua sala de aula. Hoje, quando a gente fala de ChatGPT, por exemplo, de tudo que vem de AI, né, de generativa, etc., a gente pensa muito em como é que substitui, como é que troca, como é que ameaça, ao invés de pensar em coisas que isso traz de potência para o professor, potência para o ambiente de sala de aula, potência para cada um dos nossos alunos. Então, o que a gente está fazendo é, de fato, substituir algumas habilidades e competências. Algumas vão ser substituídas, mas outras vão ser criadas em cima disso. Então, como que a gente consegue, por exemplo, usar inteligência artificial para cada professor, por exemplo, ter um assistente, o teacher assistant, né, que lá fora se usa muito. Imagina cada professor ter um apoio, uma muleta, né, da sala de aula que vai dizer para ele qual é o aluno que tal não está performando bem, quem é o aluno que ele tem que chamar para responder naquela pergunta, por exemplo, porque a inteligência artificial conseguiu identificar quais são os gaps, quais são os problemas, quais são os alunos que precisam de mais ou menos atenção, sem o professor ter que ficar olhando horas para um relatório de performance, ou corrigindo prova, ou fazendo um monte de coisa que hoje em dia toma muito tempo do professor e que inviabiliza que ele olhe, de fato, para aquele aluno individualmente, de forma personalizada. Então, para a gente, acho que, de fato, me dá muita vontade de meter a mão e começar a entender o que está acontecendo em tudo isso que está aparecendo por aí de novo, porque tem muita coisa legal aparecendo por aí. Eu fico muito animada.
Dentro do inglês, especificamente, a gente tem um desafio enorme, né? A Cris falou sobre a questão da fala, né? E de dar autonomia, autoestima, né? Para os alunos, do ponto de vista dele poder se comunicar, dele poder falar. Oralidade, dentro do contexto do inglês, é muito importante, né? O aluno se sentir à vontade de falar, de se colocar e de ter voz dentro de um ambiente, isso é muito importante. E quando você fala de ferramentas de voz, ferramentas de prática, de prática em casa, dentro de sala de aula, a gente tem um desafio nas escolas em que a gente tem 35, 40 alunos em sala, às vezes. Como é que a gente faz cada um desses alunos conseguir falar tempo suficiente para ele ganhar essa prática? A tecnologia, gente, é o que vai viabilizar que cada um desses alunos consiga praticar, se sentir à vontade para se expor depois num segundo momento e aí galgar e atingir todo esse potencial que a gente sabe que eles têm dentro de sala de aula. Então, acho que, nossa, eu não podia estar mais animada, assim, de verdade. Eu estou muito animada, né? Eu digo que eu tenho 3 personalidades fortes dentro de mim. Eu sou muito otimista, muito realista e, ao mesmo tempo, muito pessimista. Quando se trata de tecnologia, que é um mundo líquido, né? Se projeta na beira do rio e começa a observar ele das 5 da manhã às 5 da tarde. Ele nunca será o mesmo a cada minuto. Então, isso é a tecnologia, né? Ela inova o tempo todo. Ela transcende esse lugar, inclusive da nossa própria mente humana, né? A gente está brigando em entender algo que a gente só recebeu e a gente quer mais, porque é bom, mas a gente não parou para ler o manual de instrução. E essa geração que está aí é uma geração que não precisa de manual de instrução, né? Você pega uma criança de 6 anos e dá a ele qualquer equipamento que ele está lá com o dedinho procurando se encontrar e encontra o que ele está buscando. Eu acho que esse medinho que dá pela chegada de tantas novas ferramentas, principalmente no espaço de educação, eu acho que a gente pode direcionar um pouco esse olhar, que é o que o Vai na Web faz, né? Para a gente iniciar todo o processo dos nossos alunos com o letramento digital, já que ele tem ansiedade de uso das ferramentas e não de aprender como usar as ferramentas, descer camadas mais profundas para que a gente saia desse lugar muito líquido que é o universo da tecnologia e traga ele principalmente para entender que ele precisa ler, que ele precisa escrever, que ele precisa pesquisar, que ele precisa aprender a usar todas as ferramentas de uma forma que ele encontre o conhecimento e não só a informação. Eu acho que é uma sacada muito boa que a gente teve lá em 2017, quando a gente inicia o Vai na Web. Mas ter jovens que se tornam líder dentro desse time de jovens que ensina o uso consciente da tecnologia através das suas linguagens e da importância a esse lugar da educação, do conhecimento, da formação. Eu acho que é a grande chave do sucesso nosso aqui dentro da nossa escola. Entendendo que esse jovem que passa aqui, ele está formando para uma carreira na área de TI. Ele reaprende a sonhar, ou ele simplesmente encontra um espaço onde ele se permite sonhar. Porque muitos deles nunca foram estimulados aos sonhos desde a infância. Então, assim, esse ambiente da tecnologia, ele é um ambiente extremamente rico. A tecnologia é humana, porque a ferramenta que constrói a própria tecnologia é baseada de um ser humano. Então, por mais que a gente tenha o medinho lá do GPT, que chega nesse momento impactando tantas mentes e corações pelo mundo, a gente quer isso tudo, né? A gente desenha desde o início da nossa existência todo o conforto e qualidade de vida que a gente tem hoje. E a gente quer mais, e a gente vai continuar querendo e produzindo e construindo muitas outras ferramentas. Acho que é um momento de respirar e entender que essa geração que está aí, utilizando muito forte todas as ferramentas, não é a nossa. Eu acho que a mais jovem aqui é ela. Não dá para competir com essa geração. É uma geração que parece que deu um salto, entendendo que a gente precisa nutrir as nossas memórias. Quando chegou em 2020, que disseram fique em casa, o que restou para a gente foi a conexão online. Então a gente tem que todos os dias desmistificar e segurar essa demonização que a gente faz da tecnologia, principalmente dentro da educação, né? Não é um inimigo da pedagogia, é uma ferramenta que acelera todo o processo pedagógico.
Acho que mudar esse campo de visão é extraordinário nesse momento, onde a gente quer mais. A gente iniciou a construção do novo normal, a gente não tinha perspectiva nenhuma em 2020. O que acontece hoje? Por que a gente está tão... o que é isso, né? Acho que vale a pena a gente respirar e dizer, eu quero saber mais, eu quero saber usar, eu quero saber escalar, eu quero saber aprofundar. Eu quero que muitas gerações que hoje se encontram aqui no mundo, que é um privilégio nosso estar aqui hoje, inclusive, por isso que eu estou tão feliz de estar aqui, como a gente vai usar isso para o benefício da humanidade, né? Porque a tecnologia a serviço da humanidade é algo extraordinário. Mas se a gente usar ela como se fosse fora disso tudo que a gente busca todos os dias, a gente entra o tempo todo em muitos conflitos, aqui dentro e fora daqui. Então, assim, essa geração de juventude, de crianças e adolescentes que tem aí, eles não querem esse lugar que a gente pensa. Eles são outros níveis de pensadores. Eles são outro nível de entender a tecnologia. Qualquer pessoa aqui que tem filho de 4 até os 19 anos, eles brincam com as ferramentas digitais. Os que têm 20 para lá, eles já aprenderam que é uma ferramenta de construção de futuro, de oportunidade, de empregabilidade, de carreira profissional. Então, eu acho que nesse momento é acalmar o dentro e entender essa ferramenta aqui fora, como ela pode ser um grande acelerador, sim, desse lugar pedagógico, desse lugar da construção de carreira, de reposicionamento de carreira. É muito assustador porque é novo. Tudo que é novo, a gente tem um medo porque a gente não conhece. Então, eu acho que acalmar o dentro é um lugar muito positivo num momento tão importante, não só desse momento exponencial de tantas ferramentas que traz a gente, eu acho que no momento econômico, político, de todas as cidades, principalmente aqui no Brasil, onde muitos jovens precisam fazer um esforço extraordinário de uma forma humana para alcançar uma sala de aula, seja no ensino médio, no fundamental ou no acadêmico, que leva 3 horas, 4 horas no trânsito. Assim, eu acho que eu nunca pensei tanto sobre essa educação à distância, não só porque o Vai na Web teve que fazer essa transição com a chegada do Covid, sair do presencial para vir para o híbrido, que eu acho que é muito importante, esse contato humano continua sendo fundamental. Mas como a gente pode utilizar melhor as ferramentas da tecnologia? Como a gente pode enriquecer esse espaço pedagógico? Utilizando todas as ferramentas que estão aí, mas com mais propriedade, com mais tranquilidade, sem tanto medo, né? Acho que humanamente a gente tem muito medo dessa coisa nova. Tem um tempinho ainda? Claro, temos. Desse tema ainda. Acho que, pensando aqui no que Cris acabou de falar, acho que tem 2 coisas que preocupam, né, em relação à tecnologia. Uma delas é essa questão do monstrinho, da substituição e da gente não saber, de não ter um manual de instruções e tal. Mas a verdade é que hoje, muito do nosso tempo, especialmente em educação e sala de aula, muito do nosso tempo é desperdiçado em coisas que não são calcadas na relação humana, né? Muito é gasto, né, em processos, tarefas, análises, e a tecnologia ela vem, na verdade, para tirar isso e para colocar mais tempo e mais disponibilidade mental para a gente se dedicar realmente ao humano. Então, eu acho que a visão aqui acho que do otimismo que vem com o uso das novas tecnologias é, de fato, conseguir liberar tempo para a gente conseguir fazer mais do socioemocional, mais do que a gente sabe que está precisando dentro de sala de aula. Eu estou falando muito aqui, realmente, com base na nossa experiência de criança e adolescente, né? Porque é o que a gente vê no dia a dia. E a gente sabe como é que está a vida dentro das escolas nesse momento, no que tange ao socioemocional. Então, a gente precisa conseguir liberar tempo dessas pessoas que lidam com essas pessoinhas para conseguir fazer um trabalho mais profundo, mais personalizado do humano. E aí, a minha preocupação com tecnologia, ela não vem disso. Ela vem mais num contexto de tecnologia, gente. Ela é a máquina, né? Ela replica tendências, algoritmos, práticas, dados que existem já no mundo, né? E a gente sabe que num contexto em que ela replica, ela amplia muita coisa, né? E a gente sabe que hoje o mundo já tem seus vieses, suas desigualdades, e a gente está com a tecnologia correndo o risco disso se ampliar, se amplificar. E a gente tem a possibilidade, enquanto educadores, de mudar essa situação, porque a gente precisa
trazer mais inclusão, mais diversidade para os algoritmos, para os programadores, para quem conversa com as máquinas, para quem programa a inteligência artificial. Então, o que se fala muito hoje do grande risco da inteligência artificial é que a gente só tem, hoje, homens brancos programando inteligência artificial. Hoje, a inteligência artificial é viesada por contexto. Então, se a gente não se posicionar e não conseguir incluir essas crianças de outros backgrounds, de outros contextos, a gente, de fato, vai por um caminho muito, muito complicado. E aí, dentro desse quesito, tem, obviamente, a construção do aprendizado de tecnologia e o inglês muito forte nesse sentido, porque se você precisa se comunicar com o ChatGPT, com qualquer ferramenta de AI em língua inglesa, se essa criança não tiver inglês, gente, onde é que ela vai estar? Porque ela não vai conseguir usar essas ferramentas e aí a distância ela só aumenta. O risco é que a gente, ao invés de estar tratando inclusão, a gente está amplificando a desigualdade. Então, acho que isso, de todos os medos que eu acho que vem de uso de tecnologia, acho que para quem trabalha com educação e que essa questão de inclusão é muito cara, eu acho que é uma coisa que precisa estar no radar de todo mundo que está nessa indústria, né? Rodrigo, peraí. Eu acho que quando a gente fala sobre essa inclusão dentro do contexto de ensino de idiomas especificamente, isso para mim é uma realidade muito visível. Além da tecnologia, eu prego uma educação disruptiva em sua ideologia. Hoje o que a gente tem é um snobismo linguístico muito grande no ensino do inglês, que acaba afastando as pessoas do potencial de aprendizado. Então, assim, eu, por exemplo, quando a gente trabalha na vertente ESG do Lingopass, eu não tenho nenhuma pretensão de pegar um jovem em vulnerabilidade econômica que mora na periferia e fazê-lo soar como se ele fosse do Kansas. Eu não quero isso. Eu quero que ele seja um jovem de periferia que fala inglês como um jovem de periferia. Porque quem escuta inglês tem que ouvir a voz dele com o traço de onde ele veio. Então, assim, eu como educadora, claro, vou citar Paulo Freire. É um quadro que tem atrás do meu computador, que eu olho todo dia e repito aquilo para mim. Quando a educação ela não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Eu não quero formar mais pessoas que vão oprimir os outros linguisticamente. Eu quero que as pessoas se sintam que elas tiveram uma libertação e que hoje elas têm mais liberdade para falar, elas têm mais acesso à informação, que elas continuam sendo quem elas são, da onde elas vieram e que o inglês não se torna menos delas porque elas vieram de X, Y ou Z contexto. Então, o ensino digital, nós temos esse lado de que nós precisamos tomar esse ensino e realmente fazê-lo ser diferente do viés que a gente já vê no dia a dia, e nós precisamos fazer isso em todas as esferas, sabendo que hoje, por exemplo, a Edify vai trabalhar mais com pessoas na idade escolar, eu vou trabalhar mais com as pessoas no mercado de trabalho. Essas pessoas elas precisam ter um mindset correto quando elas vão aprender o idioma, para elas não perpetuarem preconceitos que nós já temos muito fortes no Brasil, e elas vão produzir conhecimento de forma nova e de forma verdadeiramente inovadora. Vou aproveitar o gancho aqui, que eu acho que também quando a gente fala em disrupção, e está até no nosso título do nosso painel, que a gente naturalmente pensa muito em tecnologia, inteligência artificial, né? E eu acho que falar em inclusão, diversidade e equidade hoje é disruptivo, né? E as três aqui têm por si só, né, o propósito das EdTechs já é disruptivo e já é um propósito de impacto social, mas vocês três têm iniciativas de inclusão, diversidade e equidade, né? Se puderem contar um pouquinho mais sobre o que cada uma das três faz, né? Tem projetos maravilhosos aqui, se puderem compartilhar um pouquinho com o pessoal também, que isso também é disruptivo, né?
a gente dá acesso, você comentar um pouco sobre isso, isso é também a disrupção na educação. Sim, hoje nós temos um projeto ESG que é chamado Empowering Talents, que nós trabalhamos em parceria com instituições ao redor do Brasil inteiro, dando bolsas e acesso. E aí é muito legal você trabalhar com esse público, porque você aprende sobre essa questão da necessidade de personalização. Eu consigo pegar um jovem que estudou inglês a vida inteira, mesmo que ele não tenha aprendido, mas ele teve um contato com a língua inglesa a vida inteira, ele trabalha na Faria Lima, ele está acostumado a falar deadline e budget, jogar ele numa plataforma e ele vai naturalmente navegar aquilo com facilidade. Quando a gente pega um público que cresceu em vulnerabilidade econômica, não é assim. Eu não posso simplesmente pegar ele, jogar na plataforma e falar assim, agora você tem acesso e você tem igual oportunidade e se você não aprender, o problema é seu. Porque aí você só perpetua a ideia da pessoa de que ela é incapaz. Então, assim, no Empowering Talents, nós temos que ter vários cuidados e vários auxílios de monitoria, de pegar na mão da pessoa, de dar uma atenção um pouco mais individualizada. Porque o ensino de idiomas, no geral, como a Marina falou, ela já vem com muito trauma. Especialmente quando você pega adulto. Então, assim, teve uma turma do Empowering Talents que a gente pegou 100 alunos e fui eu que dei aula para eles. E eu tive uma aluna que ela falou que ela estava muito nervosa no início do processo, porque na escola dela, ela sempre estudou em escola pública e não tinha professor de inglês, efetivamente, mas constava na grade. Então, por um motivo burocrático, no final do ano, ela sempre tinha que fazer uma prova para constar que eles fizeram inglês e que podia passar de ano. E aí ela falou que a experiência dela era que todo final de ano ela sentava na carteira, colocava uma prova diante dela, ela não conseguia ler nenhuma palavra que estava escrita no papel. E ela sentava e chorava. E foi assim, todo ano. Então, como que você pega uma pessoa que passou por isso repetidamente, dá uma plataforma onde ela também não vai entender nada do que está escrito e fala assim, vai, bora lá. Então, assim, o Empowering Talents, a gente tem esse cuidado de realmente pegar, vamos fazer monitoria, a gente vai fazer sessões, a gente vai acompanhar vocês e a gente consegue fazer isso muito melhor por causa da tecnologia. Ver quem está engajado, ver quem não está, ver quem está com dificuldade, quem está fazendo o mesmo exercício 5, 10, 15 vezes e não está conseguindo. E vamos trabalhar com essa pessoa. Eu acho que é um dos projetos que mais me encanta, porque eu vejo a diferença efetiva que isso faz na vida das pessoas. Nós contratamos, inclusive, algumas pessoas que passaram pelo Empowering Talents, que estão conosco hoje no Lingo Pass e que nós vemos o potencial, o profissionalismo e a capacidade quando as pessoas recebem as ferramentas devidas. Bom, a gente no Edify, acho que vou falar um pouco sobre a jornada de aprendizagem completa, né, o produto por si só. A gente tem 3 grandes pilares, né? Um é um conteúdo inovador que precisa trazer por si só uma parte de inclusão e diversidade, e a gente busca muito isso. O segundo pilar é a questão da formação dos professores, que no nosso caso, nas escolas de ensino básico, é muito importante. O professor é um vetor que claramente é o vetor para conseguir fazer isso dentro da sala de aula todos os dias. Então, a parte da formação e qualificação dessa pessoa é muito, muito relevante para nós. E o terceiro pilar é a parte de mensuração do resultado e como é que a gente consegue, de fato, acompanhar tudo que está acontecendo na jornada desse aluno e ajustar o que está ou o que não está funcionando. Nesses 3 pilares, é muito importante que a gente tenha um olhar específico para a diversidade e inclusão. Mas quando você olha para os dados e para a parte de assessment, né, toda a parte de mensuração, que é o fim da jornada, o fim ou o meio da jornada, você consegue, de fato, trazer esse aluno para perto. Cada vez mais, entender exatamente o que ele está, o que ele não está conseguindo alcançar do ponto de vista de marcos de aprendizagem, para conseguir trazer ele mais para perto. E aí, nesse sentido, obviamente, quando você tem
as crianças dentro da escola. A gente tem um desafio enorme de neurodiversidade que acontece dentro da sala de aula e a gente, obviamente, com os dados também consegue chegar lá, consegue apoiar isso com os professores. Mas é, de fato, um ecossistema que precisa acontecer para apoiar a escola no processo de entrega da língua inglesa no dia a dia. Então, quando a gente fala de personalização, a personalização é o que vai entregar diversidade e inclusão dentro da sala de aula. É você conseguir, de fato, entender qual é a realidade daquela escola, daquele professor, daquele aluno e daquela família, muitas vezes, que tem muitas ansiedades, tem muitas expectativas e que também precisa ser tratado. Então, quando a gente tem um produto e um olhar de integrar e trazer tecnologia para agir em cima desses pontos, a gente, obviamente, consegue, enquanto companhia, fazer com que isso aconteça dia a dia dentro da sala de aula. Mas eu não vou falar muito não, porque eu sei que a gente tem tempo e eu vou passar para a Cris, que eu sei que ainda precisa de tempo para responder essa pergunta. Não, acho que o Vai na Web, acho que desde a essência, né, quando a gente constrói o Vai na Web, a gente já constrói numa premissa de que é pela educação, né? Se a gente se desafia a criar uma plataforma de negócio de impacto social pela TI, tendo um eixo de entrada, um EdTech, o desenho pedagógico nosso, ele está muito ligado à linguagem de TI, né? A gente pega uma camada muito pautado, 16 a 29, entendendo que tem uma cota aí de reposicionamento, com a premissa que 78% precisa ser mulheres negras, precisa ser grupos LGBTQIA+, principalmente mulheres trans, homens trans, porque a gente está ali qualificando essa nova geração de profissionais para TI. No nosso modelo pedagógico, a gente optou ter aulas ao vivo, mesmo sendo 100% gratuito, 100% online, mas a gente não quer aulas gravadas, porque essa coisa do hiperfoco tecnológico, eles perdem muito fácil. Então, ter ele na tela e ter uma equipe gigante por trás, fazendo todo o processo de observação pedagógica, para a gente é muito positivo, porque a gente consegue de verdade acompanhar todo o processo, onde esse aluno está se acelerando, quais são as dificuldades, e a gente consegue visualizar eles, né? Eles aprendem desde sempre a usar as ferramentas das salas virtuais, porque quando a gente termina todo o processo de qualificação, o nosso maior empenho e desejo, esse é o propósito do Vai na Web, é que ele esteja dentro de uma empresa, fazendo parte de um grupo de colaboradores. Então, se eu estou trabalhando com o menino lá no sertão da Paraíba, ou no sertão de Pernambuco, ou no Amazonas, ele vai conseguir, de verdade, entender que ele é capaz de conseguir trabalhar para uma empresa aqui no Rio, ou em São Paulo, ou em qualquer outro estado do Brasil. Porque a gente faz todo o nosso processo para que eles sejam colaborador no online, no home office. Então, é muito minucioso, porque são fragmentos importantes que muitos profissionais não se deram conta ainda, do quão, principalmente a galera de RH, quem é de RH aí depois pode falar comigo, estou louca atrás de RH, porque ontem me cutucaram naquela mesa do Senac e ainda estou aí buscando RH. O quão delicado é esse lugar de trabalho no home office. Então, ele estudando à distância, ele já tem um processo de aprendizado. Quando a gente está na estrutura técnica, a gente entende que não é só as hard skills. Precisa trabalhar muito as soft skills. Principalmente para as meninas. O meu público é um público de meninas jovens, mas dos 20 anos ela já tem 2, 3 filhos. Como é que eu preparo essa mulher, mãe, para ser uma boa colaboradora, com propósito, para ter entrega, para continuar fazendo a sua jornada de vida? Como é preparar essa geração de meninos jovens que estão em territórios de conflito armados, onde às vezes às 4 horas da manhã ele já acorda despertado, uma alvorada de tiros? É muito desafiador. E a gente tem cases extraordinários, porque é pela educação que se transforma esse país. Com investimento e com muito respeito a essa geração de profissionais, seja professores, educadores ou grandes pensadores da educação, unido à tecnologia, a todas essas ferramentas que eu acho que está cada dia mais levando a gente para um lugar que a gente
desejou lá atrás, em 10 gerações que já passaram nossa aqui. Entendendo que é uma geração desafiadora, porque ela passa pelos seus desafios da sua faixa etária e passa pelos seus desafios da sociedade, não importa qual é a cidade, o território que mora. Hoje o Vai na Web atua com jovens que moram em mais de 24 estados do Brasil, e na tela o inglês é muito gostoso. Porque eu tenho um sotaque de Minas, eu tenho um sotaque da Bahia, eu tenho um sotaque de Pernambuco, eu tenho um cara de São Paulo, eu tenho um povo do Rio de Janeiro com muitos S's, né? E eles conseguem entender que não é a forma como você fala o inglês, mas principalmente a forma como o outro entende o seu inglês. Então, quando a gente está falando de idiomas, para a gente é um lugar delicioso, porque a gente tem no nosso backlog de parceiros muitas universidades, exatamente para criar disruptura desse lugar do medo, de adentrar esse universo acadêmico, porque a linguagem acadêmica é uma das linguagens que mais exclui, principalmente o jovem periférico. Ele tem medo, ele não entende o que está escrito, o professor ainda não aprendeu a falar com ele. Então, assim, eu acho que é um momento de muitos encontros na educação, né? Esse professor precisa tirar essa demonização da ferramenta da TI e, de verdade, perguntar para aquele aluno como é que eu uso. Porque lá em casa a minha neta, com 10 anos de idade, ela fala: vovó, vem cá que eu te ensino. Mas eu tenho muita humildade para dizer: Ana Júlia, eu não sei, você pode me ensinar? Porque são saberes diferentes, porque somos gerações diferentes. Essa compreensão de uma geração que tem muito tempo, muito mais do que qualquer, acho que pai, mãe, professor, não tem tanto tempo de estar exposto a tantas informações virtualmente. Então, direcionar eles para esse aprendizado, para a gente é fundamental. Mas o nosso cantinho de cuidar das soft skills tem muito a ver com... Ela levantou a placa ali dizendo fim. Estou apavorada, agora fiquei bege. A nossa geração tem muito a ver como a gente vai entender essa geração de filhos, de alunos, de colaboradores jovens que a gente está desejando ter nas nossas empresas, mas principalmente como a gente precisa construir e reconstruir esse lugar do nosso emocional, da nossa inteligência emocional, da nossa inteligência tecnológica, porque eles são outra geração, então não dá nem para explicar e nem perguntar muito, porque você pergunta, alguém fala: você não sabe. Eu não pergunto. Eu digo: você me ensina? Porque você está falando muitas vezes com a criança de 9, de 10, de 15, de 17, 19 anos, e o cara simplesmente sabe. O meu criador do Vai na Web, o Igor Couto, ele aprendeu arquitetura digital com 14 anos de idade. Ele nunca sentou numa sala de aula para aprender arquitetura digital. Eu tenho meninas, minha coordenadora pedagógica tem 26 anos, ela fala 6 idiomas. Ela nunca teve a oportunidade de estar dentro de uma escola de idioma. Ela é escritora, e ela escreve bem pra caramba, ela me inspira a ser a escritora que eu sou hoje. Então, assim, não dá pra confrontar, dá pra se aliar, dá pra se unir, dá pra compartilhar. E o Vai na Web compartilha muito essa humanidade pedagógica, essa humanidade tecnológica. Tá falhando? É a voz também. Eu acho que quando... Cadê a menina do vai embora? Agora era fim, agora vai embora. Quando a gente está falando dessa nova geração, não só de ferramentas digitais, a gente também está falando do nosso lugar de se atrelar e se unir a essa geração jovem que tem aí, e que são criadores de conteúdo, criadores de conhecimento, criadores de novas tecnologias, e que a gente vai amar usar, porque a tecnologia é para a gente amar, não é para ser demonizada, nem em sala de aula, nem na nossa casa. Quem não gosta de um Alexa aí? Acende a luz, apaga a luz, liga o ar-condicionado. Todo mundo quer tecnologia. A gente quer um carro inteligente, a gente quer uma roupa confortável e inteligente. Então não dá para demonizar, precisa se aliar, precisa acolher, precisa saber usar. E muitas de nós que não temos tempo para fazer a leitura do manual de instrução, que não tem, né? O jovem que está do lado, o filho que está do lado, o neto que está do lado, ele já sabe. Eu acho que cabe também a essa geração de profissionais que está aí à frente na educação ter humildade de dizer: eu quero me aliar a essa nova geração. Porque o Vai na Web tem como aliado uma geração de jovens que surge lá em 2017 interessado em aprender tecnologia e hoje está à frente do Vai na Web. Meu time, ele é feminino. O meu time, 99% dos colaboradores do Vai na Web Escola, do Vai na Web Estudo, é fruto do Vai na Web. É muito mais fácil entender a próxima geração que está vindo, porque ele sabe a trajetória e os desafios que ele teve que vencer para estar onde ele está hoje. Muito bom. Pessoal,
batemos o nosso tempo aqui, acho que a gente podia ficar a manhã toda conversando aqui, a gente está quase apanhando a galera lá atrás. Mas eu queria agradecer mais uma vez a presença de todo mundo, principalmente das meninas. Uma salva de palmas para elas, para vocês também que vieram falar com a gente. Agradecer a Suzana, a Marina, a Cris. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo e tenham um bom último dia de evento aí. Obrigado. Obrigada, gente. Gratidão, gratidão.